Não é novidade que os profissionais da área da saúde estão constantemente expostos a riscos de infecção e contaminação. Isso independente se é numa clínica, no hospital ou num centro de saúde. Por quê? Porque diariamente esses profissionais estão expostos a vírus, bactérias, fungos, radiação, entre outros. E é claro que, sem contar na dificuldade que é do próprio trabalho em si, que não só exige muito da saúde física, mas mental desses profissionais. E a gente viu o quanto isso foi agravado pela pandemia de Covid-19, não é mesmo? E aí, por conta dessa situação, em razão dos riscos que esses profissionais estão expostos constantemente, os profissionais da área da saúde têm o direito de se aposentar com regras mais benéficas, chamadas aposentadorias especiais. Só que é o seguinte, eu percebo que a maioria dos profissionais da área da saúde não entendem muito bem quais são os seus direitos e, principalmente, como é que ficou após a reforma da Previdência. Queridos, é claro, se você não estudou direito, e mesmo se você estudou direito, mas não é especialista no assunto, não tem como você saber por conta da complexidade que são essas normas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Carneiro, eu sou advogado e meu escritório é focado, especializado em aposentadorias do INSS, ou seja, direito previdenciário. Eu sou fundador do escritório Carneiro Machado Advogados e nós atendemos o país inteiro através da internet. Voltando ao que interessa aqui do assunto do vídeo, a aposentadoria especial ela é uma opção, é uma das possibilidades de aposentadoria no INSS. Para quem? Para aquelas pessoas que trabalharam em atividades consideradas perigosas ou que fazem algum mal para a saúde da pessoa, o que a gente chama inclusive de atividades insalubres, tá bom? É claro que os profissionais da saúde estão inseridos nesse contexto, tá? E é claro que por ser uma profissão que é mais arriscada em comparação às outras, esses requisitos eles são mais brandos, eles são mais tranquilos para se aposentar. Ou seja, inclusive existe a possibilidade desses profissionais se aposentarem um pouco mais cedo do que outros. Agora é o seguinte, as regras da aposentadoria especial foram muito modificadas pela reforma da Previdência agora de 2019. Então, se até novembro de 2019 você já tinha os requisitos para aposentadoria, nada mudou para você. Se você não tem ainda que você faça o requerimento, só agora tendo passado a reforma da Previdência, tá? Isso aí a gente chama de direito adquirido. Mas, se você não cumprir os requisitos, ainda assim você tem elementos que são benéficos para a sua aposentadoria, tá certo? E aí, claro que é importante a gente mencionar que depois da reforma existem as famosas regras de transição, então tudo isso deixa um cenário com mais complexidade para que a pessoa consiga se aposentar sozinha. E, inclusive eu quero falar uma curiosidade para você. Você sabia que de cada 10 aposentadorias requeridas pelo INSS, 8 o INSS indefere, ou seja, ele nega? Pois é. Você sabe qual que é o principal motivo para isso acontecer? Eu vou te explicar. O principal motivo é a falta de documentação correta para comprovar a exposição tanto aos fatores de risco quanto das condições insalubres. E às vezes até o preenchimento desse documento acaba causando esses erros. Para você comprovar a sua atividade especial, você precisa de alguns laudos técnicos, especialmente o famoso PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Esse documento ele é uma espécie de laudo fornecido pela empresa e nesse documento vai descrever as condições do seu trabalho e os riscos, né, que você estava exposto enquanto você estava trabalhando. Não é o único documento, existem outros, por exemplo, como o LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho, e também tem o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Todos esses documentos são fornecidos pela empresa. Então, como é que você faz para conseguir esses documentos? Você vai solicitar direto para o departamento pessoal, né, o RH, da empresa onde você trabalhou, com atividades especiais, eles vão entregar esse documento para você. Mas eu quero fazer um alerta. Nem todas as empresas preenchem esse documento da forma que deveria. E aí a pessoa vai descobrir isso quando? Ela pega esse documento, dá entrada sozinha no INSS e lá na frente, quando sai o resultado, é que ela vai saber se esse documento foi preenchido corretamente ou não. É claro que a pessoa perde tempo e dinheiro se ela escolher fazer isso sozinho. Tá certo? Bruno, mas eu não quero fazer isso sozinho, como é que eu faço? Bom, é possível você contratar um advogado, uma equipe de advogados especialistas nesse assunto. Se você quiser a nossa ajuda, como
que funciona? Funciona da seguinte forma. Como eu falei, o nosso escritório ele é focado em benefícios previdenciários do INSS, em aposentadorias do INSS. Então aqui nós prestamos serviço não só para orientar, para fazer o planejamento da sua aposentadoria, para corrigir alguma coisa que está errado aí no teu extrato, tá? Ou até mesmo auxiliar você no seu pedido de aposentadoria, mesmo que esse pedido já esteja em andamento, porque a gente vai verificar se ele foi correto ou não, se tem chance de você ter a sua aposentadoria concedida ou não. Poxa, Bruno, gostei disso daí. Quanto é que custa o seu serviço? Não sei, depende do serviço que a gente vai prestar para você. É por isso que a gente precisa analisar o seu caso para entender qual é a sua necessidade e o que a gente vai poder fazer para você, tá certo? Então aqui embaixo vai ter um lugar para que você preencha algumas informações para a nossa equipe te orientar. E é claro que quanto mais detalhado for no preenchimento que você vai fazer, a gente vai ter condição de te dar uma melhor informação já inicialmente, tá certo? E aí o seguinte, como é que faz pra gente atender vocês? Se você é um profissional da área da saúde, o que você vai fazer? Você vai encaminhar os seus dados para a gente analisar teu caso. E quais são esses dados? O que a gente precisa? A gente precisa do extrato de contribuições do INSS, é o chamado CNIS, CNIS. Você consegue esse documento através do portal Meu INSS, tá certo? Além disso, a gente precisa de fotos da tua carteira de trabalho, exatamente para comprovar, para verificar se o que está na carteira de trabalho é o que consta no sistema do INSS. Você vai ficar assustado em observar a quantidade de informações que são discrepantes entre o que está na sua carteira de trabalho e o que está no sistema do INSS. Além disso, você vai precisar também, como eu falei, do PPP, tá certo? Que é fornecido pela empresa. E aí é o seguinte, ó, para aquelas pessoas que ainda não cumpriram o requisito, esse serviço ele funciona como uma espécie que a gente chama de planejamento previdenciário. Por quê? Porque a gente já vai verificar o que está certo e o que está errado na sua aposentadoria. Você sabe, para corrigir qualquer problema, demora-se um determinado tempo. Então, se você já está cuidando do que é necessário antes para se aposentar, na hora que chegar a sua aposentadoria, vai ficar tudo mais fácil, além de que você já vai saber o valor que você vai receber. E aí você vai perguntar para mim, Bruno, mas no sistema do INSS tem lá um simulador, ali eu consigo verificar. Sim, mas esse simulador ele não é confiável. E se fosse, eu diria para você que o INSS ele não seria o maior réu do Brasil, ou seja, ninguém no Brasil é mais processado do que o INSS. E por que isso acontece? Por conta dos erros que ele comete. É por isso que a gente orienta que você procure um profissional especializado. Quer falar conosco, quer que a gente auxilie você na sua aposentadoria? Aqui embaixo vai ter um lugar para que você preencha com as informações e entre em contato para que a nossa equipe te retorne em até 72 horas. Sempre o nosso contato a gente faz pelo WhatsApp e o telefone é o que vai aparecer aqui, mas eu vou falar para você também, é o telefone 61 3047 4470. Esse é o telefone da nossa matriz, que fica em Brasília, mas nós atendemos o país inteiro, como eu mencionei, e é claro, ressalto que esse foi um ponto positivo aí da pandemia, porque abriu os olhos para as pessoas para que ela saiba que ela não precisa contar com o profissional que está do outro lado da rua. Ela vai escolher o profissional que melhor vai atendê-la e aí a gente está onde? Do outro lado da tela, seja do computador ou do celular, onde você esteja falando. Então, com um clique, você consegue falar conosco. Esse é o telefone que a gente vai entrar em contato com você depois que você encaminhar os dados para a gente, tá bom? Então, nossa equipe está aguardando o seu contato para te auxiliar a conseguir a sua melhor aposentadoria. Um abraço e aguardo o seu contato.